Bora lá, galera. Dica rápida aqui. O Eevee, ele é um renderizador do nosso querido Blender. Não é tão utilizado assim para cálculo de vidro, né? De coisas mais complexas. Mas tem uns settings aqui que dá pra gente fazer para ele ficar mais legal. Coloquei na cena aqui um pote pra gente poder criar um material de vidro dele, tá? Então ele tá aqui sem material. Eu vou iniciar um material de vidro para ele. Sendo que ele vai ter uma configuração não muito complexa, né? Mas que vai envolver a aba de shading aqui, tá? Então, aqui na aba de shading, vou dar uma olhada aqui no que eu quero fazer. Eu vou criar um novo shader aqui e já vou começar detonando o Principal BSDF aqui. Esse cara aqui, ele serve para muita coisa, mas nesse caso aqui eu quero fazer de uma forma diferente. Para você adicionar novos materiais aqui, novos comportamentos, é a mesma coisa de você adicionar uma mesh. Você aperta Shift A aqui e você vai procurar. Agora eu vou colocar aqui um glass, deixar ele separado, um glass aqui. Também vou colocar, além de um glass, um transparente. Então, para fazer esse vidro, né, eu vou usar um glass e um transparente. Vou misturar os dois com o mix shader. E para um vidro, o vidro ele tem um comportamento de Fresnel, que é o nome de um cidadão que trouxe aí o estudo do índice de refração, enfim. Ele vai te dar essa refração que ela funciona de uma maneira no centro do objeto e nas bordas ele fica um pouco mais esvaecida, né? Então, vou misturar esses dois aqui, o vidro e o transparente, e depois eu vou colocar o Fresnel para vocês verem o detalhe, tá? O vidro fica aqui com esses parâmetros por enquanto, tá? O índice de refração ainda é esse. O Mix Shader, ele vai vir aqui, então vou colocar aqui um Mix Shader e ele vai misturar. Embaixo, vou jogar aqui o vidro e em cima vou jogar o transparente, tá? Beleza? Então, não tô vendo nada porque o Mix Shader não tá ligado aqui. Quando eu ligar ele aqui, eu já vou começar a ver alguma coisa. Opa, já apareceu aqui algo que parece um vidrinho. O Teapot, ele tá... Adicionei o Teapot na cena, que é legal para testar, né? Já tinha falado. Mas ele ainda tá bem segmentado, né? Depois eu vou colocar aqui uns modificadores para ele ter um pouquinho mais de volume e ter mais suavização. Legal. Então, já tem aqui uma simulação de um HDR, né? Eu posso vir aqui e olhar como é que ele tá ficando. Vou trabalhar o Fresnel, né? Então vem aqui no Ctrl A, vou colocar Fresnel e vou adicionar ele aqui. Para fazer qualquer adição aqui de um shader desse, é sempre bom a gente trazer um color ramp para a gente dizer o quanto a gente quer de cada fator, né? Então pode ser, nesse caso aqui, bem clarinho assim, né? Pode ser um cinza claro para não ficar nada muito forte. Vai ser algo bem leve. E o Fresnel eu vou ligar aqui no Factor, o Color Ramp. E vou ligar ele aqui nesse Factor, do Mix Shader. Então vem em Color aqui e vou ligar o Factor dele aqui. Isso já vai me trazer um realismo adicional aqui, porque eu vou dizer que no meio ele vai ficar um pouco mais transparente e nas bordas um pouco mais de densidade. Esse é o efeito do Fresnel. Posso diminuir um pouquinho o índice de refração para 1.100 aqui, 200 para dar um gásinho. Você vai olhando ali e vai vendo. Então no meu caso ficou
Aqui esse índice 500 e aqui 1.200. O que é legal de fazer aqui dessa forma? Porque depois eu posso mudar a cor do vidro. Então eu consigo fazer alterações na cor do vidro e manter ele ainda com uma característica transparente. Beleza? Então, volto lá para o layout. Na minha parte aqui inicial, já começo a observar que ele tem um comportamento mais legalzinho, tá? Já deixei um chãozinho pronto aqui, com uma textura, né? Ainda não tá do jeito que eu quero. Eu estou visualizando ele no modo sólido. O material de reflexão, quanto mais ele tiver segmentação aqui, eu vou ter mais qualidade na minha reflexão. Então, já começo aqui. Coloco um Solidify, né, para dar uma profundidade aqui nele, né? Eu estou adicionando mais densidade no vidro. Esse Solidify bem levezinho, é um Solidify de 0.02. E no Subdivision, eu vou iniciar com 1. Vamos dar uma olhada aqui. Subdivision já dá uma bela de uma qualidade aqui na reflexão. Ele vai só calcular a reflexão do modo sólido. E se eu jogar aqui para simulação, eu vou ver que eu ainda não adicionei nenhum HDR e ele está sentindo a falta aqui, por isso que ele fica todo rosado. Vou lá no meu mundo, vou adicionar um HDR na minha pastinha. Ele tem um jardim no fundo, então vai me dar uma profundidade bacana. Esse HDR aqui, se eu tiver um ângulo mais assim, eu já começo a ver algo mais interessante. Tá? Aqui eu vou... Já tenho uma reflexão, então ele já parece ter aqui uma profundidade, né? Já se torna um vidrinho mais legal. Tá? No Render Settings, né? Então eu tô com o Eevee, liguei o Ray Tracing dele. E como eu posso suavizar as sombras também, mas eu não tô nem com a sombra ligada. Aqui no mundo, eu vou vir aqui embaixo, eu vou descer em Settings e vou ligar esse Shadow aqui. Olha a diferença que vai dar na cena quando eu ligar ele. Então eu já vou receber aqui uma sombra com a projeção da reflexão, né? Então a transparência. E vou ligar uma luz que eu tenho aqui, uma área light. Tá um pouquinho forte. Vou diminuir um pouco ela. Pra eu ter um efeito melhor na minha sombra. Beleza, só para dar aquele calorzinho do HDR que tem ali atrás, uma luz amarelada, né? E já começa a se formar uma cena mais interessante. Daqui eu trouxe uma brincadeira aqui, que é como se eu colocasse um líquido dentro dessa jarra e uns ornamentos aqui. Então eu crio uma câmera. A minha câmera, eu vou apontar ela para cá. Já vou trazer uma profundidade de campo e vou jogar aqui uma estátua, uma coisa que vai compor a minha cena. Também vou trazer um vasinho de planta. E o líquido, ele vai entrar aqui como uma composição, tá? O líquido, eu peguei as paredes do próprio teapot aqui e fiz uma cópia, joguei para dentro, né? Então o líquido tá aqui. Ele é exatamente uma cópia do wireframe, né? Ele é uma cópia do teapot. Joguei ele para dentro, coloquei os mesmos modificadores, um Subdivision de 1 e um Solidify de 0.2. Então ele fica aqui perfeitinho. Jogo ele para cá no modo de câmera. E agora eu vou ver como é que ficou a minha cena.
Já tem uma boa projeção aqui. Com essa profundidade de campo que eu vou usar aqui na câmera, né? Eu vou ter uma abertura bem pequena. Aqui eu tô trabalhando com 0,3, né, para eu desfocar bem o fundo. Se eu colocar maior, eu vou deixar o fundo todo focado e tem muito elemento lá atrás na cena. Acaba atrapalhando um pouquinho essa composição. Então, aqui eu vou jogar ela bem para trás, bem para baixo, né? 0,3. E vou deixar ele quase desfocando o resto da cena. Sendo que essa estátua aqui, ela já fica um pouco desfocada, o vaso fica bem mais desfocado, acaba trazendo uma reflexão interessante aqui, né? O leão também. E eu posso fazer ajustes pequenos na cena, né? Rotacionar alguma estrutura para ver se eu consigo uma reflexão um pouco melhor, ou se eu trago algum elemento de interesse também para a cena. E aqui eu já vou ter a sombra projetada. Eu posso vir aqui em Render Settings e na sombra eu posso suavizar ela aqui. E vou deixar minha cena um pouquinho mais próxima aqui para vocês darem uma olhada como é que ela ficou. A versão da Viewport já está bem legal. Vou aumentar os samples aqui para 128 na Viewport. E vou finalizar com um render e trazer o resultado final aí para vocês no vídeo. Isso aí, pessoal. Dá para sair com um material bem bacana do Eevee. Um vidro mais consistente aí do que a gente ficar dependendo só do Cycles. Um grande abraço. Até a próxima.